Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar aqui o evangelista, vem. Gostaria que você não se distraísse, porque o que Deus tem nessa noite é forte para a minha vida e para a sua. Deus, eu quero que abençoe, porque Ele já é do Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, tomar a boca dele neste lugar, nesta noite. Que o Senhor possa falar com a tua igreja, meu Deus, de uma forma poderosa, de uma forma tremenda. Mas tudo que nós queremos nesta noite é ouvir a tua voz. É ouvir a tua voz. Abrir o nosso coração. Assim eu guardo a vida dele, da esposa e dos filhos, Pai. E peço a cobertura do teu sangue, porque nós sabemos que entrar numa campanha não é fácil, Vai trabalhar numa campanha não é fácil, meu Deus. É muita luta, é muita guerra, mas nós vamos rompendo em fé, porque à frente está o Senhor, que é o general, o Todo-Poderoso. Assim nós abençoamos, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Antes de você se assentar, quero que você não se distraia em momento algum nesse culto. Hoje, Deus vai falar algo ao teu coração. Diga assim comigo: Deus vai falar fortemente ao meu coração nesta noite. Feche os teus olhos. Pai, é no nome do teu filho amado Jesus que eu estou aqui, meu Pai, diante da tua igreja. Meu Deus, ciente, Pai, da responsabilidade que o Senhor tem me dado. Ó Deus, agradecido pela oportunidade. Meu Deus, agradeço em primeiro lugar ao Senhor, depois aos meus pastores. Mas eu quero, Pai, pedir ao Senhor que eu possa conduzir a tua palavra, meu Deus, em direção ao coração do teu povo. Que nesta noite nenhuma ave de rapina venha, ó Deus, adentrar este ambiente para arrancar, para comer a semente que será lançada numa boa terra nesta noite. E assim nós clamamos pelo teu fogo, Pai. Clamamos pelo teu poder. Envia anjos agora, meu Deus, que fiquem acampados ao redor desta igreja. Limpa os céus, meu Deus, por sobre esse templo. Meu Pai, que a oração feita neste lugar, o Senhor possa atendê-la hoje. Que hoje milagres possam vir na direção do teu povo. Assim nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte e diga glória a Deus. Se sente no teu lugar. Glória a Deus. Muito feliz de estar começando mais uma campanha. Sabemos que toda vez que nós entramos numa campanha, assim como a pastora Ana estava dizendo, nós sabemos que vem chumbo grosso. Mas o dono do chumbo grosso é o nosso general. Aleluia! Eita glória! Então, amados, hoje tem algo muito forte de Deus para nós. Eu quero falar com vocês. Ontem tivemos aqui uma reunião extraordinária. Aliás, segunda-feira tivemos uma reunião extraordinária com os homens. Foi algo muito forte. Foi tremendo o que Deus fez aqui. E também tivemos ontem a nossa aula de flauta, né, com as crianças que já estão quase afiadas para a nossa apresentação, que vai ser na virada de ano. Acredito que nós vamos conseguir fazer essa apresentação na virada de ano. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, amados? Que a nossa igreja ela não para. Se deixar de segunda a segunda, né, presbítero? A pastora Ana teve visita junto com as mulheres, né? E a gente não para, né? E às vezes quando a gente acha que não tem nada, acontece algo e precisa da gente agir e com inteligência, com esperteza. E vamos, que Deus é conosco. Amém? Queridos, eu quero falar com vocês hoje a respeito de aliança. Esta campanha
ela tem o nome de aliança com Deus. Diga comigo, aliança com Deus. Aliança com Deus. E é algo muito forte que eu quero ministrar hoje ao nosso coração. Quero falar com vocês sobre tipos de aliança, né? O homem, ele faz muitas alianças ao longo de sua vida. Os anos passam e é comum nos aliançarmos a pessoas, talvez porque temos ali uma convivência, temos ali um relacionamento com algumas pessoas, não só alianças matrimoniais, não estou falando só desse tipo de aliança, mas todo tipo de aliança, quando você faz um tipo de aliança, um pacto, a palavra mais correta seria pacto. Você se compromete a andar lado a lado com aquela pessoa que você fez o pacto. Nós aqui na igreja temos pacto com os nossos pastores, aliança. Temos aliança também com a igreja. Estamos aliançados. Não é à toa que quando nós vamos tomar a Santa Ceia, é natural a gente trocar o nosso copinho de suco de uva com o irmão do lado, representando a aliança, simbolizando a aliança que nós temos um com o outro pelo sangue de Jesus. Então, bota isso na tua cabeça e nunca mais esqueça. Aliança é pacto. Diga comigo, aliança é pacto. Fala mais uma vez para entrar no teu coração. Aliança é pacto. Então pense bem antes de quebrar uma aliança. Hoje eu quero dizer para vocês que o homem faz algumas alianças, como eu já disse, durante o tempo da sua vida. Uns vivem mais que outros, outros vivem menos, mas nossas alianças têm prazo de validade. As alianças que nós, como seres humanos, fazemos, os pactos que fazemos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, têm prazo de validade. Mas Deus quer fazer aliança com a gente nesse tempo. Deus quer fazer aliança conosco nesse tempo. E a aliança que é feita com Deus é eterna. Diga, a aliança que eu faço com Deus é eterna. Ela não tem prazo de validade. A aliança que Deus faz comigo não é quebrada, nem mesmo diante do pecado. Pois, por causa de uma aliança, Deus move o céu e a terra em nosso favor. A Bíblia diz, lá no Salmo de número 50, foi lido aqui, que Deus faz aliança comigo e com você por meio do nosso sacrifício. E a Bíblia diz que Ele intima o céu e a terra ao nosso favor. Então Ele move céus e terra por causa de uma aliança. E Deus, eu quero dizer para você que Deus já está movendo os céus em teu favor nesta noite. Os anjos já estão mobilizados, já estão de pé com as suas espadas erguidas em direção à batalha, porque Deus nesta noite quer restabelecer uma aliança feita conosco e vamos sair daqui aliançados com Deus. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Então as alianças que Deus faz são eternas, mas as alianças que nós fazemos muitas vezes não são eternas, têm prazo de validade. As alianças que o homem faz nos dias de hoje têm mais cara de contrato do que de aliança. Enquanto as duas partes cumprirem o seu papel no contrato, ele é válido. Deu de uma pessoa não cumprir mais a parte dele num acordo, o que faz? Rompe-se o contrato. Nos casamentos dos dias de hoje não é diferente. A irmã leu aqui uma estatística na ministração aqui para os casais, dizendo que, se eu não me engano, nesse ano que passou, teve um aumento de 75% no número de divorciados. Então, as pessoas, elas normalmente quebram as alianças, elas rompem o contrato. Mas Deus, nesta noite, além de nos ensinar o sentido e o poder de uma aliança, Ele quer restabelecer, quer reatar a sua aliança conosco. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. O conceito de aliança que o homem faz não é como a aliança com Deus. A aliança de Deus com o homem envolve honra.
aliança de Deus com o homem envolve honra. Porque Deus nos honra mesmo sem nós merecermos. A diferença da nossa atitude para a atitude de Deus é que muitas vezes a gente quer honrar aquela pessoa porque ela merece. Mas Deus, na maioria das vezes, Ele nos honra não porque nós merecemos, mas por causa da sua benevolência, por causa da sua dignidade, por causa do seu caráter que é diferente do nosso. Nós não vivemos simplesmente porque é como um bonequinho de corda que você vai ali dar corda nele. Eu falei um pouco disso no discipulado de jovens. Muitas pessoas não reconhecem, não dão crédito a Deus o fato de você estar respirando. É uma forma de honrar, você sabia disso? Deus te honra todos os dias quando você acorda, coloca os seus 2 pés no chão e você se levanta. Deus está te honrando, porque você tem força e vigor para batalhar mais um dia. Na linguagem popular, matar mais um leão. Deus te dá essa oportunidade todos os dias, e muitas vezes nós não reconhecemos. É na hora de uma refeição, pegamos, comemos aquela comida rapidamente, não lembramos muitas vezes nem de agradecer. Às vezes nos lembramos da aliança que Deus tem conosco na hora da Santa Ceia. Cantamos aquele hino gostoso, aquele momento bacana de comunhão, trocamos até o nosso cálice com o irmão do lado. Mas quando chega na segunda-feira, a rotina normal volta. E ninguém se lembra mais da aliança. Na hora da dificuldade, nos lembramos da aliança. Deus, eu sou teu servo. Deus, eu sou teu filho. Deus, eu tenho uma aliança contigo. Mas na hora que Deus espera uma atitude da nossa parte, nós esquecemos da aliança. Então hoje, Deus quer ministrar o nosso coração um pouco sobre o que é uma aliança verdadeira com Deus. Diga glória a Deus. A aliança que o homem faz com Deus. Os contratos, assim como as alianças, têm sempre um objetivo, um propósito. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo número 9. Gênesis, capítulo de número 9, versículos 8 e 9. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. E diz assim: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança. Com quem? Convosco e com a vossa descendência. Preste bem atenção, vou ler de novo. Disse também Deus a Noé e a seus filhos. Observe que não é só Noé que estava ali na jogada. Estava Noé e os seus filhos. E eis que estabeleço com você a minha aliança, convosco, com vocês, e com a vossa descendência. Você percebe o peso que tem uma aliança com Deus? A aliança com Deus, ela não quer falar apenas do hoje. A aliança que você faz com Deus, ela fala do amanhã. A aliança que você faz com Deus, ela fala do seu futuro. A aliança que você faz com Deus, ela fala da sua geração. A aliança que você faz com Deus, ela fala da sua descendência. Como eu disse aqui, às vezes você chega lá no desespero e tal, fazendo algo para Deus, algo muitas vezes momentâneo, algo muitas vezes até empurrado, sendo que Deus faz um compromisso conosco perpétuo. O negócio não é só com você. Por isso, quando você chega aqui na igreja, eu fico me perguntando às vezes, como pode, meu Deus, no momento de adoração, no momento em que a unção de Deus está sendo derramada aqui no altar e sendo espalhada para a igreja, tem gente que está olhando no celular, tem gente que está olhando no relógio, tem gente que está olhando, sabe, eu pisei em alguma coisa, tem gente que está totalmente desligado. Esquece que você não está aqui apenas para buscar uma bênção para você. Existe uma bênção chegando também na sua descendência, na sua geração. Você precisa entender que você é o condutor desta bênção. Você já percebeu
percebeu que às vezes para você pegar uma água que está aqui numa caixa d'água para levar lá para outro lugar, às vezes você tem que pegar uma mangueira, ou um cano, um tubo de água, e colocar ali, para que aquela água seja conduzida até o lugar onde ela precisa chegar. A caixa d'água está aqui hoje transbordando da unção. Só depende de tubos desentupidos para que seja transmitido lá para dentro da sua casa a bênção de Deus nessa noite. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, Deus estabelece um pacto, uma aliança com Noé. Talvez Noé se lembrou de antes do dilúvio, porque aqui nesse ponto já tinha acontecido o dilúvio. Talvez nesse momento aqui que Deus está falando, porque assim, quando a gente está ouvindo uma profecia, quando a gente está ouvindo algo muito bom, quando a gente está ouvindo algo que vem da parte de Deus, parece que passa um filme na nossa mente. A gente começa a lembrar de todos aqueles momentos que a gente sofreu, de todos aqueles maus pedaços que nós passamos, aqueles lugares onde nós pisamos nos espinhos, onde a gente pôs a mão e se feriu, onde a gente não conseguiu reagir, e o medo, a inconstância tomou conta do nosso ser. Mas quando a gente está alcançando a bênção, o milagre está chegando, a gente fica olhando para trás e fica glorificando a Deus. Meu Deus, aleluia, oh glória, obrigado porque o Senhor tem me dado vitória. E Noé está exatamente tendo esse sentimento aqui agora. Deus falando com ele. E talvez ele ali, nesse momento, ele estava lembrando de antes do dilúvio. A vida era dura. A vida não era sempre, não era como estava sendo naquele momento. Era terrível. Abra comigo aí, volta um pouquinho no capítulo 6. Versículo 5. Diz assim: esse é o tempo que Noé estava lembrando. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 6, o mais triste. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Pensa, querido, para pensar. Se para você, quando uma pessoa te trai, te apunhala pelas costas, você sente dor, agora você imagina o teu Criador, quando olha para a sua criação, sua obra-prima, te decepcionando uma vez atrás da outra. Era morte sem motivo, pessoas tiravam a vida uns dos outros por banalidade, estupro, maus tratos com aqueles mais velhos, até as crianças. Se você pegar para estudar essa história, esse povo era um povo guerreiro, era um povo que tinha sangue nos olhos, era um povo que não tinha um coração justo, era um povo que qualquer coisa resolvia na espada. Qualquer discussãozinha era na espada. E Noé começou a se sentir um peixe fora d'água no meio daquilo. E aí, de repente, parece que no desenrolar da história, depois você pode pegar em casa e ler a história de Noé, mas pega lá no primeiro capítulo lá, segundo, terceiro capítulo de Gênesis, Noé começa a perceber que ele estava no lugar errado. Parece que ele tinha nascido no tempo errado. Mas ao contrário de muitas pessoas que aceitam a dificuldade e a situação, abaixa a cabeça e fala: fazer o quê? É assim mesmo. Queria que você prestasse muita atenção, deixasse nada te distrair. As pessoas dizem: fazer o quê? É assim mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa: enquanto você pensar dessa forma, nada vai mudar na sua vida. Enquanto você pensar, fazer o que é assim mesmo, nada vai sair do lugar. A Bíblia diz que Noé tinha um coração reto, e ele chamou a atenção de Deus. Os olhos de Deus se voltaram para Noé. E aqui, quando chega a esse ponto que Deus faz uma aliança com Noé,
depois de ter destruído a terra, depois de ter enchido a terra com água durante 40 dias e 40 noites, depois ainda mais 7 dias, Deus estabelece uma aliança com Noé. Mas é aqui que eu quero falar algo com você nessa noite. Muitas pessoas, quando sonham, quando querem alcançar um objetivo, elas muitas vezes não medem esforços para alcançar. Eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que estudar, eu fico a noite inteira estudando, eu trabalho o dia inteiro, mas à noite eu viro à noite se for necessário. Eu tenho um sonho, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu vou chegar lá. Isso para uma pessoa jovem é fácil. Ela tem energia, ela tem força. A Bíblia diz que Noé foi chamado para construir a arca. Mas tem um fato aqui muito interessante. Noé tinha 500 anos. Noé não tinha 25. Noé não tinha 50. Noé tinha 500 anos. Como que para uma pessoa com 500 anos ia começar a bater martelo o dia inteiro, a noite inteira, descansava ali 2 horinhas, 3, já tinha que levantar de novo e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. A Bíblia diz que não tem uma data precisa, mas a Bíblia dá a entender que quando a arca começou a ser construída, Noé tinha 500 anos. E quando ele entrou na arca, ele já estava com 600 anos. Então dá a entender que ele levou 100 anos para construir a arca. E é aqui que eu quero pregar para você. Muitas vezes a gente tem promessa de Deus na nossa vida. E aí você está orando uma semana, um mês. Oh Deus, me abençoa. Tem 3 meses que eu estou orando, pagando o preço de jejum. Meu joelho já chega a estar calejado. Oh Deus, olha para mim, Senhor. Será que o Senhor não está me enxergando? Não está vendo a minha guerra? Aí passa ali talvez um ano. Aí vai conversar com o pastor. Pastor, estou até desanimado, porque tem um ano que eu estou orando, não acontece nada. Ei, deixa eu falar algo para você. Noé queria que o mundo fosse diferente. A maldade do homem cessasse. Mas ele não tinha só vontade. Noé tinha também disposição para colocar a mão na massa e obedecer a Deus. Tudo na vida começa com a obediência a Deus. A Bíblia diz que José sonhou em ser governador do Egito. Aí passou 6 meses, ele já era. É assim? A Bíblia diz que ele demorou 13 anos para ser governador do Egito. Nesse meio tempo ele foi preso, foi humilhado, foi espancado, foi vendido como escravo, foi vendido pelos irmãos, foi acusado injustamente, deve ter apanhado igual. Mas depois de 13 anos, o anel da honra entrou no dedo dele. Aleluia! Deus tem promessa na sua vida, querido. Não deixe o tempo te derrubar. Não deixe o tempo te paralisar. Porque a Bíblia diz que passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus na sua vida não passa. Tem crente aí que dá glória, que pode dar glória nesta palavra? Diga glória a Deus, amado. Também a Bíblia diz também, amados, a respeito de Noé, que Noé tinha todas as desculpas para dar a Deus. Tinha 500 anos. Noé já era velho. Noé era zombado e debochado por todos, tido como louco. As pessoas achavam que Noé era louco. Noé talvez ia lá no comércio da cidade comprar alguma coisa para a arca. Ninguém mais via Noé andando para comprar nada para casa, supermercado, nada. Ele só ia na casa de ferramenta, vamos dizer assim, vamos trazer para os dias de hoje, na casa de ferragem. E aí tinha Noé passando com alguma coisa nas costas. O que é isso aí, Noé? Para que é isso aí? É para a arca. Mas para que arca? Deus falou comigo que vai mandar o dilúvio.
Eu acredito na palavra de Deus. Aí passava de novo. Ô Noé, você de novo? Isso aí é para a arca. Ah, Jesus. Muitas vezes as pessoas vão olhar para você e não vão entender por que você está fazendo campanha, por que você está levantando de madrugada, por que você está andando descalço, por que você está raspando a cabeça, por que você está ficando em jejum. Mas você vai responder: porque eu tenho um propósito e eu acredito na palavra do meu Deus. Deus começou a olhar diferente para aquele velhinho. E a Bíblia diz que quando chegou o tempo, a arca já estava pronta. Se ele já era velho, já está mais velho ainda, né? 100 anos depois, Deus começou a ajudar ele. Falou: não, eu vou mandar os animais, pode ficar tranquilo, não precisa ir atrás não. Começou a mandar os animais de 2 em 2. Preparou até o anjo para selar a porta. E sabe o que aconteceu? A chuva começou a cair. E as pessoas que não acreditavam em Noé começaram então a implorar para que fosse aberto a arca do louco. Muitas pessoas não estão entendendo nada agora que você está no meio da tua guerra. Mas quando chegar lá na frente, você estiver com o seu carro andando para cima e para baixo, ou para a sua casa, ou não sei lá qual que é o seu objetivo, as pessoas vão pedir ajuda para você. E queira Deus ter a oportunidade de você ajudar, porque lá o anjo selou a porta e falou: ninguém entra. Deus está olhando para o seu sacrifício, Deus está olhando para o seu sofrimento. Muitas pessoas desistem da sua bênção por causa do tempo. Como eu disse, José demorou 13 anos para ser governador do Egito depois de muito sofrimento. Jacó queria casar com Raquel, mas precisava trabalhar 7 anos. Trabalhou 7 anos. Depois, quando chegou na hora do casamento, ele foi olhar, não era Raquel, era Lia. E aí o pai dela falou: se quiser casar com ela, eu te dou a mão dela. Mais 7 anos. Depois, o povo de Israel queria tomar posse da terra prometida, mas permaneceu no deserto por 40 anos. Faz uma comparação aí. Tem quanto tempo você está buscando a sua bênção? Talvez depois dessa mensagem hoje você vai entender que você não está esperando nada. Está esperando só um pouquinho de tempo. Talvez isso vai renovar a tua fé hoje. E é nessa expectativa que eu estou com essa palavra. A sua bênção até pode demorar, mas eu tenho uma palavra para você: fique firme. Fique firme. Você sabe por que muita gente não alcança às vezes a bênção de Deus? Eu vi até um desenhozinho no jornal uma vez, que era 2 quadros assim. Um era o camarada com a picareta cavando, aí do outro lado a gente viver, ele não sabe que tem o ouro do outro lado. Aí faltando isso aqui no outro quadro, ele desiste. Muitas vezes Deus está te testando. Talvez amanhã você vai virar a esquina, a sua bênção está ali. Mas muitas pessoas não têm a disposição de ir até na esquina. Elas atravessam ali e desistem. Fique firme. Permaneça firme, porque Deus vai te entregar aquilo que Ele te prometeu. Amém, queridos? Quando pensamos em um casamento, vemos que é um pacto de deveres e de obrigações, de momentos felizes e outros não tão felizes. Mas quem honra uma aliança de casamento adquire e aprende a suportar um ao outro e a conhecer um ao outro. E às vezes não é fácil para nós, assim como também não é fácil para Deus. Você sabia que uma das coisas mais difíceis... Deixa eu entrar logo, meu homem. Daí. Deus não.
Você sabia que se a gente se decepciona com uma pessoa que às vezes nós nos aliançamos, e é difícil a gente olhar para aquela pessoa depois que a gente se decepcionou. Toda vez que você olhar para aquela pessoa, você pode até ter perdoado, mas toda vez que você olhar para ela, você vai ficar com o pé atrás, você vai falar, rapaz, não sei se eu confio de novo nessa pessoa. Não sei se eu acredito de novo. Você sabia que com Deus é a mesma coisa? Ah, mas Deus é misericordioso. É, Ele é misericordioso. Mas assim como Deus se decepcionou com a humanidade e se arrependeu, olha que palavra forte. Deus se arrependeu de ter criado um homem na terra. Talvez naquele momento, se não tivesse Noé com o coração que Noé tinha naquele momento, talvez Deus teria destruído a terra naquele momento, e eu e você nós estaríamos aqui. Mas porque Deus olhou e viu alguém com o coração igual ao coração de Noé, eu vou te falar algumas características. Já estamos terminando. Às vezes, Deus se decepcionou com a humanidade e por isso se arrependeu. A decepção nos faz arrepender. Às vezes você acredita, você dá um voto de confiança àquela pessoa e parece que a pessoa faz de propósito. Ela pisa na bola. Deus quis destruir a terra e não olhar mais para aquela obra que Ele tinha feito. Tenta imaginar aí, querido. Tenta imaginar aí. Algo que era para ser de honra. Algo que era para ser uma bênção. Algo que era para andar debaixo de princípios, obediência, entendendo que o meu Criador é aquele que merece ser honrado, é aquele que merece ser glorificado, exaltado, não só com meus lábios, mas com as minhas ações. Na primeira oportunidade, se deixou levar e o pecado entrou. Depois disso, o pecado se alastrou pela humanidade. E não tinha mais o que fazer. A opção, pensa comigo, querido. Para Deus, que é o dono do universo, que conhece o antes e o depois, chegou à conclusão que a melhor opção era destruir a humanidade. O que é que faz Deus mudar de pensamento? Eu já peguei isso aqui. O que é que faz Deus mudar de pensamento? A teu respeito. Diga comigo assim, atitude. A sua atitude faz Deus mudar de ideia a teu respeito. Talvez Deus está olhando para você hoje e falando assim, eu não sei o que eu tenho que fazer com essa pessoa para entender. Mas Ele está olhando para o seu coração hoje, se você está entendendo essa palavra. Deus pode olhar para você ainda nesta noite e falar, eu vou dar mais uma chance para Ele. Aquela bênção que eu falei que ia vir, eu vou entregar, porque agora eu estou vendo um coração que entende. Amém, queridos? 7 características que Noé tinha. Noé era sincero com Deus. Quando eu falo para você as características de Noé, faz uma autoavaliação aí de você. Eu estou fazendo de mim. Noé era sincero com Deus. Quando você pede algo para Deus, quando você está questionando a Deus em algumas coisas, porque o profeta diz assim, faça os seus questionamentos comigo, vamos entrar em juízo. Quando você vai entrar em juízo com Deus, tem sinceridade. Quando você vai questionar Deus, igual Ezequias questionou Deus, mas o Senhor diz que é para me arrumar a minha casa, porque eu vou morrer. E o meu tempo de fidelidade com o Senhor? E a minha vida que foi só no altar? E os princípios que eu obedeci? Isso não conta, não.
Deus voltou atrás e falou: não vai lá, Isaías, fala com ele que eu vou dar ele mais 15 anos. Será que se você fazer uma avaliação hoje, a sua sinceridade com Deus tem peso? Porque eu tenho feito, e muitas vezes eu tenho me achado incapaz. Não é porque aqui a gente está ministrando que a gente é o santarrão. Como muitas vezes já foi falado aqui, a palavra ela tem dois gumes, ela tanto corta para lá quanto corta para cá. E a gente tem que ter essa mentalidade de saber fazer essa avaliação. Segunda característica: Noé tinha um verdadeiro temor e também tinha uma verdadeira adoração. A Bíblia diz que o Senhor está olhando na terra buscando quem adora em espírito e verdade. É a verdadeira adoração. Quantos dias dessa semana você dedicou tempo a adorar o Senhor? Estou falando de mim aqui na igreja. Estou falando da sua vida ser como um sacrifício vivo, como foi pregado domingo. Sua vida ser um holocausto de adoração contínuo. A Bíblia diz que o fogo jamais deve se apagar de cima do altar. Está falando de adoração. Noé tinha essa característica. 3. Ele era amoroso com os de dentro e muito mais com os de fora. Às vezes eu fico chateado, que às vezes eu estou vindo aqui para a igreja, aí no caminho, às vezes eu vou de bicicleta ou a pé, que seja, eu vejo um tanto de irmãozinho com a Bíblia debaixo do braço. Eu passo olhando para a cara de um por um, ninguém tem coragem de falar a paz do Senhor, meu irmão. Eu fico chateado. Eles não têm coragem de olhar com os meus olhos, né, presbítero? Ali mesmo naquela esquininha onde você mora, ali eu vejo direto. Parece que ele vai entrar no céu sozinho. O céu é só meu. Toma cuidado, se bobear, nem lá você entra. Então Noé tinha essa característica. Ele ficou triste porque ele falava a verdade, o povo não acreditava, e o povo chamava ele de louco, e o povo chamava ele de doido. Você está ficando velho, gaga, esse negócio que você está construindo, isso não vai dar em nada, você vai morrer em cima, rapaz, sai daí, você está fazendo papel de trouxa. Eu tenho certeza absoluta, amados, não está escrito isso na Bíblia, mas pelas características que eu vejo no texto, eu tenho certeza que as orações de Noé eram assim: ó Deus, faz com que esse povo entenda. E é essa a nossa oração aqui. Quando a gente está orando aqui, igual quando a gente vai fazer o evangelismo, e já quero abrir a deixa que amanhã o nosso discipulado com os jovens vai ser um evangelismo no bairro. Eu já tinha combinado com os meninos. E a nossa oração sempre que antes de sair é essa: Senhor, abre o coração das pessoas. Porque é o Senhor quem confessa o pecado, é o teu Espírito, não somos nós. Nós somos apenas ministrar a palavra. Faz com que esse povo abra os olhos, enxerga que estão no caminho errado e possa abrir o coração para o Senhor. Talvez essa era a oração de Noé. Então ele era amoroso, não só com os de dentro, mas também com os de fora. 4. Noé era honesto com todos. Caráter de homem de Deus. Noé tinha um caráter de homem de Deus. 5. Temente ao Senhor e observava as leis. Você sabia que tem muita gente que peca, que erra, porque diz que é temente a Deus, mas não observa as leis? Não estou falando das leis de Deus, não. Isso aí já é obrigação nossa, como servos. Estou falando das leis, amados. Às vezes o camarada quer, vou usar isso como exemplo. Às vezes o camarada quer comprar um carro, mas nem a carteira de motorista o camarada tem. Está quebrando isso. Quer honrar a Deus, mas não obedece às leis. Ei, a Bíblia diz que toda a autoridade debaixo do céu é constituída por Deus. Se você desobedecer o policial ali na esquina, ou que seja o professor lá na sua escola, que é uma autoridade sobre você, você está desobedecendo a Deus. Aí chega aqui na igreja, quer levantar a mãozinha aqui e adorar o Senhor. Precisa avaliar isso aí. Nós precisamos avaliar isso. 6.
não media esforço para obedecer a Deus. Isso aqui é tremendo. Você já viu aquele negócio? Eu vi uma história uma vez, já estou terminando. A irmãzinha, Deus deu uma palavra a ela, deu uma revelação. E ela tinha que ir lá entregar, até no testemunho do Marcos Nascimento. E aí ela tinha que entregar a palavra, e ela não entregava, dava culto, não entregava, chegava na reunião de oração, ela não entregava. Até que um dia Deus falou com ela, usou outra pessoa para falar com ela. Se você não entregar para o meu servo aquilo que eu mandei, você vai descer a sepultura. Porque eu não sou homem de brincadeira, eu sou o Senhor. Às vezes as pessoas brincam com coisas sérias. E quando você mede o esforço para abençoar a obra, para fazer algo para Deus, Deus está olhando para o seu coração. Se Jesus não mediu o esforço dele para subir naquela cruz, por que eu tenho que medir o esforço? Quantas vezes precisa de vir aqui na igreja, por exemplo, para limpar o banheiro? Vou usar o exemplo que o pastor falou aqui. Talvez Deus fala com você assim, porque Deus fala, irmãos. Deus fala. Às vezes você está em casa lá relaxadão, com uma perninha para cima no sofá. Deus fala assim, vai lá, pega a chave com o irmão lá e vai lá dar uma limpeza na igreja. Aí você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Lá tem gente para fazer isso. Ah, o pastor faz. A esposa do presbítero faz. Não é assim, amados? Quem nunca teve essa... Porque comigo eu já tive. E vou ser sincero para vocês. Se fosse uma avaliação, eu estaria reprovado. Talvez essa palavra não é a palavra que você gostaria de ouvir, de pular, de glorificar, de bater o pé. Mas Deus está dando instrução para nós nessa noite. Que a aliança não é brincadeira. A aliança é coisa séria. A aliança tem peso. A aliança fala de compromisso, é pacto. Jesus fez uma aliança conosco através do sangue dele derramado na cruz. É pacto. E o último ponto. Noé estava sempre disposto, oh meu Deus, a dizer sim para Deus. Mesmo quando a situação ou a dor pesava. Quantas vezes você falou sim para Deus essa semana? Porque a aliança é assim. No casamento, vou citar um exemplo. Um casal que já é maduro, para evitar briga, às vezes um fala uma coisa que o outro não gostou. Mas para você não perder a bênção, releva. E com Deus, como é que é? Deus espera de nós que o nosso coração esteja sempre disposto e disponível. Diga comigo assim, eu estou disposto e disponível à vontade de Deus. Assim como o homem, por causa da dificuldade da vida e sua falta de fé para continuar casado e abre mão de uma aliança de casamento e põe tudo a perder, por muitos motivos estão em um relacionamento, com Deus de aparência. Mas Deus quer nesta noite reatar. Diga comigo, reatar. Você sabe o que é reatar? Quando um cabo de energia, o caminhão passa ali, arrebenta o cabo, a Excelsa vem, desmonta tudo lá, pega, liga de novo, reata. E aí a energia pode passar de novo de um lado para outro. Quando a gente está rompido, a conexão não funciona. Quem já tentou conectar o celular no Wi-Fi com um modem com defeito? Não conecta, não funciona, tem que passar. Deus hoje, nesta noite, quer liberar uma unção sobre a sua vida para que você saia daqui reatado. Amém, queridos? Antes da gente continuar, antes da gente ir para a oração, eu gostaria que você... Eu queria que você recebesse na sua mão com muito carinho, com muito temor, esses envelopes.
Porque há um propósito debaixo desta oferta. Nós não vamos estabelecer, pelo menos o pastor não me deu uma direção para estabelecer nenhum valor. Eu acredito que é aquilo que Deus colocar no teu coração, entendendo o propósito que é esta oferta. Eu já estou aqui na igreja há quase 3 anos, né, pastor? Já vai para 3 anos que eu já vou fazer o meu 3º aniversário aqui na igreja. Então, eu acredito que eu nunca vi entregar envelope aqui na igreja. O dia que eu ver alguém falando que pede dinheiro, que faz voto, que não sei o que aqui na igreja, eu sou o primeiro a desmentir, porque isso nunca aconteceu. Pelo menos não no tempo que eu estou aqui na igreja. Mas agora existe um propósito. E dentro dessa palavra, o último ponto que eu falei aqui, fala sobre você estar disposto a sempre dizer sim para Deus. Por quê? Porque o propósito é a gente adquirir o nosso lote. Então nós já estamos empenhados nessa direção. Existe uma palavra profética, um decreto que foi liberado desse altar, que nós estaríamos ficando as estacas e Deus estaria entregando para nós. E Deus usou o presbítero, o homem de Deus, para determinar até um prazo. Antes de julho, nós estaríamos tomando posse do nosso terreno para construir a nossa sede. Amém, queridos? Então nós estamos todos empenhados nessa questão. Então esse envelope que você recebeu aí, essa campanha ela vai funcionar em 3 elos, assim como as outras. Então, ao final desta campanha, você vai trazer uma oferta de honra ao Senhor para respaldar a aliança que você vai fazer com Ele hoje. E esta aliança não pode ser uma aliança que vai quebrar com facilidade. Você precisa de entender o propósito. O propósito é você reatar uma aliança que talvez há muito tempo já está desgastada. E assim como o relacionamento, o casamento, às vezes desgasta com o tempo, enfraquece. Às vezes não tem mais aquele amor, não tem mais aquilo. Deus quer restaurar isso na sua vida nesta noite. Quer fazer você voltar ao primeiro amor. A aliança fala de amor. Deus quer restabelecer isso na tua vida nesta noite. E você vai sair do teu lugar. Você vai vir aqui nessa mesa. Vai pegar uma aliança, colocar na sua mão esquerda, casamento. Você vai pegar a sua aliança, se você já é casado, já usa, não tem problema, coloca por cima. Você vai fazer uma aliança com o teu noivo nessa noite. Amém, querido? Eu só quero ver quem vai ser o primeiro que vai pegar a aliança aqui. Nosso ministério ele é profético. Nós cremos em atos proféticos. Aleluia! Esta aliança que está na tua mão aí representa o reatar de Deus, o comprometimento que nós temos com Deus. Isso é algo tão forte, mas tão forte que Deus está falando para mim aqui agora, que o ataque que o diabo ia fazer na tua vida, que ele ia investir na tua vida nesta semana, acabou de ser frustrado por causa desse ato profético. De tão forte que é esse ato profético. Então você vai fazer o seguinte: você vai estabelecer durante a noite ou na madrugada, a hora que você determinar no teu coração, você vai pegar esta aliança e você vai fazer um devocional com Deus para você respaldar esta aliança. Amém, queridos? Todos estão entendendo? Você vai tirar um tempo, seja de dia, seja de noite, o tempo que for melhor para você. Vai dedicar um tempo para respaldar esta aliança. Como é que o noivo ou a noiva respalda uma aliança? É com carinho, é com palavras de amor, é com abraços, é dedicando tempo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você vai fazer como se estivesse fazendo para o teu esposo, para a tua esposa. Quem não é casado aí, você vai fazer algo especial para Deus. E a palavra é: esses 3 elos, Deus está restituindo na tua vida as alianças que você fez com Deus, os votos que você fez com Deus.
os compromissos que você fez com Deus, que você já achava que não tinha mais valor, que você quebrou, Deus está reatando nesta noite. Quem crê, diga glória a Deus. Levanta-se para o alto que eu vou orar por você. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui com esta aliança na mão esquerda, representando a aliança de compromisso casado, porque nós estamos hoje, meu Deus, como noiva do Senhor aqui, determinando e declarando que esta aliança de compromisso, é o comprometimento, é o pacto que está sendo feito hoje debaixo de uma direção, meu Deus, e nessas 3 quartas-feiras, nesses 3 elos, o Senhor vai fazer algo extraordinário. E assim como na aliança com Noé, o Senhor levantou no céu o arco-íris como sinal, o Senhor fará um sinal tão grande que assim como o arco-íris é visto por todos, muitos verão o sinal que Deus vai fazer na vida de cada homem e mulher que está abraçando esta causa hoje, em nome de Jesus. Se você crê, diga comigo assim: Senhor Jesus, eu quero, a partir de hoje, ser o melhor para o Senhor, porque o Senhor é o melhor para mim. Levanta a tua mão bem forte para cima da tua cabeça e aplauda o Senhor Jesus. Diga glória a Deus.